Olá, viajantes! Meu nome é Rana, sejam bem-vindos aqui ao canal dos viajantes e já sabem, quando este cenário aqui aparece é porque eu vou aparecer sozinha aqui neste vídeo. E bem-vindos aqui de volta ao nosso canal e a esta playlist maravilhosa que eu coloquei o nome de Organizando a Minha Viagem do Zero, sem ajuda, sem problemas e sem complicações. E esse vídeo, o vídeo de hoje, é como escolher o destino ideal para a minha viagem. Para mim, talvez seja a parte mais emocionante da minha viagem, que é escolher o meu destino, já que são tantos lugares, tantas opções, tanto mundo, como escolher o meu destino perfeito para a minha viagem. E eu acho que eu posso vos ajudar aqui neste ponto, fazendo-vos algumas perguntas para que vocês aí no caderninho à parte vão colocando as respostas e no final cheguem ao vosso destino final. O que acham nessa ideia? Bora comigo! Antes de qualquer coisa, é importante definir qual é o objetivo dessa viagem que nós vamos fazer. O que eu digo por definir objetivos da viagem? É o que eu espero desta experiência de viagem. Por exemplo, relaxar em um lugar tranquilo, conhecer novas culturas, fazer aventuras ou desportos ao ar livre, ou simplesmente deitar no lugar e descansar durante 3, 4, 5, 6 dias. Por isso é que responder essas perguntas pode ser fundamental na hora de escolher o vosso destino, porque vai excluir muita coisa. E já excluindo, já é a opção de não fazer. E por mais que pareça estúpido, sabendo o que eu não quero, vai me ajudar a definir o que eu quero. É um pouco óbvio? Sim, mas às vezes o óbvio também é preciso ser dito. Então esta é a primeira pergunta. O que eu espero deste destino de férias? O próximo ponto, aqui na hora de escolhermos o nosso destino de viagem, é considerar o orçamento que nós temos. Porque eu tenho um mundo inteiro, mas o mundo inteiro não cabe no meu bolso. Então talvez aqui a estratégia é definir quanto eu posso gastar no total da minha viagem. E isso inclui voos, hospedagem, alimentação, pontos turísticos e tudo aquilo que eu vou gastar durante a viagem. Viajar para a Europa, por exemplo, posso chegar lá de uma maneira muito mais barata. Por exemplo, quem sai da Europa para dentro da Europa mesmo, consegue voos low cost, da EasyJet, Ryanair, várias. Mas pronto, consegue voos assim de última hora de 20, 30, 40 euros. Só que em contrapartida, o que eu vou gastar dentro desses países europeus vai ser muito maior. Hospedagem, por exemplo, quem vai para Milão, para o norte de Milão, hospedagens caríssimas. Quem vai para a Suíça, talvez está no top 3 de países mais caros do mundo para se viajar, é a Suíça. Apesar de como chegar lá não ser tão caro assim. Mas em contrapartida, países da Ásia, por exemplo, chegar lá é caríssimo, mas o que eu vou gastar dentro do país me compensa. Então, assim, é vocês colocarem na balança quanto que vocês podem gastar naquela viagem. Uma dica que eu vos dou na parte da alimentação é definir um valor por dia da alimentação em dólar. Por que em dólar? Porque dólar é uma moeda mundial. Então, assim, eu tenho uma ideia de quanto é que eu vou gastar, quantos dólares eu vou gastar naquela alimentação por dia. Ou em euro também, que é uma moeda muito forte. Mas, por exemplo, vou para Marrocos. É um país que não é tão caro assim a nível de alimentação. Então, eu vou colocar aqui um valor máximo, sei lá, de 30 euros, 45 euros por dia para 2 pessoas para alimentação. Então, ou seja, se em um dia vocês gastarem menos com alimentação, podem gastar mais no outro. Ou o contrário, se um dia querem mesmo ir àquele lugar e não querem deixar passar, vão ao lugar. E no dia seguinte, façam um comerzinho em casa ou vão ao supermercado comprar alguma coisa que fique mais barato. Mas de maneira que não vão fugir daquele valor que vocês colocaram por dia. Por isso é uma dica muito interessante. Então este é o próximo ponto na hora de organizar uma viagem. Estão anotando as respostas no vosso caderninho, por isso comecem. O próximo ponto que temos de levar em consideração, ou melhor, a próxima pergunta que a gente pode fazer para levarmos aqui em consideração na escolha do nosso destino é: quanto tempo eu tenho para viajar? Se a viagem, se eu tenho um tempo de uma semana,
talvez não me compense fazer uma viagem muito longa, porque eu vou gastar muito tempo em transportes de um lado para o outro e pouco tempo a usufruir da minha viagem. É um bocadinho óbvio, mas em contrapartida, se eu tiver 20 dias para viajar, talvez eu possa conhecer países menos turísticos e mais exóticos. Ásia, por exemplo. Por isso, o tempo que a gente tem também pode ser, sim, um fator crucial para saber a distância do meu destino final. Porque se eu tenho uma semana de férias, entrar no avião e ir para os Açores, por exemplo, que é 1h30, 2 horas de viagem, eu vou ter um país, que para quem está em Portugal é Portugal a mesma, mas eu vou ter um destino espetacular, completamente relaxante, a 2 horas de distância de mim. Significa o quê? Que eu vou aproveitar a minha semana ao máximo sem gastar tempo em deslocamentos. Por isso, o próximo ponto acho que é esse. Definimos quanto tempo nós temos para fazer essa viagem. Quanto maior o tempo, maior eu posso me aventurar na distância. Quanto menor o tempo, se calhar ficar mais pertinho de casa, talvez as férias vão ser mais interessantes porque não vão voltar exaustos de uma viagem para começar logo a trabalhar de novo. Então eu colocaria aqui esse ponto como a próxima pergunta. E o nosso próximo ponto, na hora de considerar aqui o nosso destino, talvez seja escolher a altura do ano que eu quero viajar. Ou a estação ou o clima. Está tudo aí dentro da mesma pergunta. O que é que isso significa? Queres praia? Queres um destino mais fresquinho? Queres neve? Queres um país mais quente, mas que não seja praia o objetivo final? Então, assim, definir o que é que eu estou à espera a nível do clima das minhas férias influencia muito. Lembrando que temporadas altas e baixas podem influenciar diretamente na vossa despesa da viagem, aquele ponto lá atrás. Porque se eu vou para um lugar em que a temporada é alta, exemplo, se eu for para a Suíça na altura do esqui, por exemplo, vai ser caríssimo. Mas, cara, se eu for à Suíça num período em que não seja temporada alta, vai ficar mais baixo os meus gastos totais. Hospedagem, alimentação, aluguer de carro, tudo que eu vou fazer no país em época baixa vai ser mais rentável para mim no final das contas. Por isso, definir o que vocês estão à espera a nível de tempo do vosso destino final vai ser interessante. Vocês já estão a conseguir visualizar aqui as respostas? No final, eu vou dar-vos um exemplo respondendo todas essas perguntas, tá bem? Para vocês perceberem na prática como é que cada uma delas funciona. Depois que eu já souber qual é o tempo que eu quero, qual é o clima que eu estou à espera da minha viagem, vamos pesquisar as atrações que nós temos para fazer naquele lugar. Se é um país de praia, se eu definir que eu quero um país de praia, quais as praias que eu posso conhecer? Quais as praias estão perto do meu alojamento? Se eu quero um país de neve, quais as estações de esqui que estão perto de mim? Quais as praças? Quais os mercados de Natal? Onde eu tenho um lago congelado? Então, ou seja, de uma forma geral, é definir e pesquisar. Aí o ChatGPT, para quem não entendeu a referência no primeiro vídeo da playlist, o ChatGPT aqui pode vos ajudar muito. Chat, vou para tal lugar, o que é que eu tenho para fazer em tal lugar? Ele vai te dar uma listazinha do que vocês podem fazer neste lugar. Por isso, o próximo passo, sim, é pesquisar tudo aquilo que eu tenho naquele lugar para me poder fazer. Se vai me compensar ou não ir para aquele lugar fazer aquilo que eu estou a pensar que eu quero fazer. Devo perceber? Próximo ponto a levarmos aqui em consideração é a facilidade do acesso e os meios de transporte que eu tenho. Ou seja, o que isso na prática significa? Tenho voo direto para esse lugar? Tenho. Ótimo. Como é que eu vou deste lugar para o meu hotel? Tenho transporte, tenho trem, tenho autocarro, tenho comboio, tenho um ferry, tenho alguma coisa? Preciso de um carro para me deslocar? Então, ou seja, mais perguntas para serem respondidas para que tudo no final bata certo. Levando em consideração que tudo aqui tem gastos. Ou seja, se eu ficar em um país, uma cidade grande, como Lisboa, por exemplo, em que eu vá ficar só em Lisboa e não me compensa sair de Lisboa, que, para quem não sabe, estacionar em Lisboa é um caos, talvez não me compense ter um carro. Mas se eu for sair de Lisboa e for para outros destinos, talvez o carro seja-me interessante. Ou pesquisar o lugar que eu vou e comprar um passe diário se eu for só andar de transporte. Por exemplo, Paris
falam muito do metro. Então, ou seja, comprar um passe diário ou um passe semanal fique mais barato do que alugar um carro diariamente. Mas se eu for andar mais do que só aquele núcleo daquela cidade, talvez o carro seja um compensador. Então, ou seja, tudo isso são perguntas que eu vou respondendo aqui na hora de fazer as perguntas. E o próximo passo, que não é menos importante, infraestrutura e segurança do meu local que eu estou chegando à conclusão que eu quero ir. Entramos aqui no primeiro vídeo que eu já gravei, para quem quiser pode lá dar uma espreitadinha quando isto acabar, que aqui vai entrar na infraestrutura hotéis, ou seja, acomodações de uma forma geral, restaurantes, se eu vou com criança, se eu não vou com criança, tenho comida para essa criança comer, tenho um bebê de colo, eu vou ter acomodações, vou ter um berço, eu vou ter um lugar seguro para eu estar com essa mulher grávida, com esse bebezinho de colo. Então, ou seja, tudo isso leva em consideração. Ou, por exemplo, eu vou para um país em que por eu ser mulher eu vou estar menos favorecida do que um homem, vou viajar sozinha, talvez um país desse não seja uma opção muito interessante. Ou, estão a perceber? E também pensar aqui na parte da segurança desse país, né? Que é principalmente mulheres que viajam sozinhas, é um fator muito importante, que é a minha segurança. E aqui vai bater tudo de encontro, que é, vou ficar na casa de alguém, vou alugar um espaço inteiro, vou ficar num hotel, vou alugar um tour com alojamento, quem vai ficar comigo nesse alojamento? Ou vou ficar num país em que, por ser mulher, vou receber mais assédio. Então, tudo isso entra aqui na parte da cultura. É engraçado, porque cada tópico desse que eu vou falando com vocês, eu vou lembrando de países que não entram na resposta destes tópicos. E é super engraçado, porque eu estou tão acostumada a fazer essas perguntas, que automaticamente, quando eu faço as perguntas para mim mesma, eu já tenho as respostas. Então, assim, é super engraçado, porque depois parece muita coisa, mas quando vos entra na prática, já é automático. Então, por exemplo, no fator da segurança, o primeiro país que veio na minha cabeça foi o Egito. Talvez seja um país que não seja muito interessante a mulher ir sozinha, sem um tour de viagem, ou sem um namorado, ou sem um amigo, sem uma amiga. Talvez não seja muito interessante. Mas, por exemplo, se eu pensar em um país de cidade grande, talvez seja interessante eu ir sozinha, porque não? Eu sou dependente, posso sozinha, por que eu não vou? Tudo isso são fatores a ser levados em atenção na hora de escolher a nossa viagem perfeita. Então, vamos lá aqui recapitular quais são todas as perguntas por ordem. Primeiro, defina o seu objetivo de viagem. O que você espera dessa viagem? Segundo, considere o orçamento total que você vai gastar para saber quanto é que você pode gastar no voo, na alimentação, na hospedagem. Ponto número 2. Pergunta número 3 a ser feita. Pense quanto tempo essa viagem vai durar, para saber se o vosso destino vai ser mais perto da vossa residência ou vai ser mais longe da vossa residência. Pergunta 4. Definir o clima que vocês estão à espera e, se não estão à espera de nenhum clima em específico, para qual lugar o mês que eu posso viajar é mais barato, porque tem a ver com as épocas baixas e as épocas altas. Quinta pergunta, pesquisar quais são as atividades que eu tenho para fazer naquele lugar. 6, levar em consideração ao transporte e acessibilidade do país que eu estou a considerar. Se eu tenho uma cadeira de rodas, se eu tenho alguém de muletas, se eu tenho transportes perto do hotel, se eu não tenho, se eu tenho que me deslocar. Ou seja, sexta pergunta, definir o transporte e acessibilidade do local. Sétima pergunta, segurança e infraestrutura. Definir quais são as opções que eu tenho com mais segurança ou menos segurança, ou se as seguranças desse local que eu estou a tentar definir estão dentro daquilo que eu posso aguentar interessantemente bem. Então, ou seja, é um país extremamente seguro? Não, mas é um país que eu consigo ir tranquilo. Estão a perceber? Isto são, para mim, as perguntas mais importantes na hora de eu fazer a minha viagem. Por isso, realmente, a dica que eu vos dou é: peguem um caderninho, anotem estas 7 perguntas, 7 tópicos e vão respondendo, e no final de excluir uma carrada de lugares, vocês vão chegar a um destino interessante. E depois podem ir ao meu primeiro vídeo e colocar lá os sites de busca que eu utilizo. Tendo todas essas perguntas respondidas, vocês podem começar a escolher as vossas opções. Por isso, meus meninos, estou-vos a abrir o meu coração, estou-vos a dar todas as dicas que eu utilizo para mim,
para que vocês possam conseguir fazer a vossa viagem perfeita do zero e sem medo nenhum. Então vamos lá, viajantes. Entrei aqui no vídeo só para fazer aqui um exemplo prático de como é que isto aqui vai funcionar. A primeira coisa que nós temos que fazer é dividir das dicas das perguntas número 1 até a pergunta 7 em duas partes. Pegando no primeiro grupo de perguntas, que é as perguntas do não faço a menor ideia para onde eu vou, eu usei literalmente, como eu disse, um caderninho para simularmos aqui esse exemplo. Então a primeira pergunta era: o que eu espero dessa viagem? E a resposta, hipoteticamente, para esta situação que eu estou a criar é: com esta viagem, espero ficar o mais perto possível da natureza, descansar e recuperar energias. Então isso é o que eu quero com essa viagem, é descansar, ficar perto da natureza, relaxar. Pronto, respondi a primeira questão. A segunda questão é: qual é o orçamento total que eu tenho para gastar, mais ou menos? Aqui eu coloquei com base para uma pessoa entre os 750 e 800 euros, respondendo a segunda pergunta. A terceira pergunta é: qual é a duração dessa viagem? Ou seja, quanto tempo eu posso ficar de férias? Hipoteticamente, coloquei aqui 8 dias. Na quarta questão, clima ou / estação do ano. O que eu escrevi aqui? Procuro um clima ameno para conseguir aproveitar bem a natureza, fugindo do calor intenso do verão e do frio doloroso do inverno. Então, para mim, o clima ideal para essa viagem seria primavera ou até ali o outono antes de entrar o inverno. Então, pronto. Então, eu literalmente montei, vou pôr aqui na edição para vocês terem noção, um texto com estas 4 informações. E com este texto, o que eu fiz? Joguei lá no ChatGPT e pedi a ele: chat, tendo estas informações, quais os países ou quais os lugares que você me sugere? Eu acrescentei também que eu não queria, como eu tenho só 8 dias, que eu não queria ficar mais do que 3 horas dentro de um avião. Então foi as condições que eu coloquei para o chat me criar ali algumas coisas. Tendo as 4 primeiras questões respondidas, o chat deu-me ali aquela seleção. Eu peguei na primeira delas o que eu poderia fazer se eu realmente fosse utilizar esse exemplo para a minha vida de uma viagem. Eu iria pegar cada um dos exemplos que ele me deu e iria pesquisar sobre cada um deles. E o que eu gostasse mais, eu iria para o grupo B de perguntas, que é da 5ª à 7ª. Então, peguei o São Miguel como exemplo e a 5ª questão é: quais as atividades que eu tenho para fazer nesse lugar? O que eu tenho para fazer neste lugar mediante aquilo que eu espero? Então, no caso de São Miguel, o que eu tenho para fazer lá? Tenho piscinas naturais, tenho miradouros, muitos miradouros, tenho praia quente, tenho... Vou por aqui, vocês estão a ver a passar a quantidade de coisas que eu tenho para fazer nesta ilha. E como é que eu sei disso tudo? Também perguntei ao ChatGPT. Chat, seguindo a primeira opção que você me deu, que é as ilhas, o que eu tenho para fazer lá? Quais são as opções? Quais são as atividades? E ele me deu todas as atividades que eu tenho para fazer nesta ilha. A 6ª pergunta é facilidade de acesso e segurança. Como é que eu pesquiso aqui isto? Aqui eu vou para o Google Maps. O Google Maps, vou dar uma olhada mais ou menos onde é que eu quero ficar, olhar como é que é a ilha, o formato da ilha. Dentro daquelas atividades é ver quais eu gostei mais e pesquisar em que parte da ilha cada uma daquelas atividades acontecem, para eu perceber quais são os meus acessos e as minhas seguranças que eu tenho aqui. Igual, por exemplo, no caso de São Miguel, eu sei que é uma ilha que sem carro não consigo fazer nada. E essas perguntas eu também posso pôr tudo no ChatGPT. Chats, tendo tudo isto em vista, o que você acha? Dá para fazer de autocarro? Dá para fazer de transporte público? Ou eu realmente preciso ter um carro? E o chat vai te dizer: não, você realmente precisa ter um carro para você aproveitar melhor os pontos, conseguir de A a B de uma maneira mais fácil. E aí tá. Então, ou seja, tenho isso tudo. E agora eu pergunto: como é que é a minha segurança? Vou ficar num hotel? Não vou ficar num hotel? Então, ou seja, respondendo tudo isto, eu coloquei aqui um exemplo. Usei o Skyscanner
para pesquisar qual seria a melhor altura para eu viajar. Já sei que eu quero fazer essa viagem na primavera ou no inverno. O que seria primavera aqui para nós? Seria abril, maio, junho, no máximo, porque junho já está calorzinho, ou ali jogar para setembro, outubro e novembro, não mais que isso. E eu coloquei aqui um exemplo, 2 exemplos. Primeiro exemplo, tudo isso descobri no Skyscanner. Quem quer fazer uma viagem 100% econômica, com uma mochila para 8 dias e consegue resolver o seu problema. É possível, já fizemos sim, uma viagem de mochila, deu super certo. E com esta opção de ser só uma mochilinha nas costas, do dia 1 de abril ao dia 8 de abril, nós conseguimos aqui um voo de 49 euros, ida e volta para São Miguel, só de mochilinha às costas. Mas se o seu caso não é ser assim tão minimalista e precisam mesmo de uma mochila, de uma mala de cabine, coloquei aqui a segunda opção, que é 121 euros com mochila e uma mala de cabine. 121 euros. Viajantes, existem valores mais baixos. Eu é que optei por escolher o site que eu já costumo comprar habitualmente, uma questão de segurança. Na mesma data, de 1 a 8 de abril. Descobri tudo isso aonde? Pesquisando lá no Skyscanner. Próximo passo, que é alojamento. Coloquei aqui 2 opções, uma mais econômica e um bocadinho mais cara. A primeira opção eu utilizei para escolher os alojamentos o Booking, porque é onde eu vou sempre, primeiro, já que eu quero conforto, para mim conforto é hotel ou alojamento local que me dá pequeno almoço, já expliquei tudo isso no primeiro vídeo. Então, fui para o Booking à procura de um hotel ou de um alojamento local, tipo hotel. E coloquei aqui uma opção um pouquinho mais cara, que é a primeira opção, que eu fiquei lá, posso dizer que é bom, porque nós utilizamos exatamente este lugar, que está 624 euros para 2 pessoas, com pequeno almoço incluído, este lugar aqui. O que aqui nós temos? Aqui estamos a falar de 312 euros por pessoa para 8 dias, com pequeno almoço incluído. Ai, Hannah, mas isso tudo é muito caro, quero uma opção mais barata. Temos esta opção aqui. Esta opção, do dia 1 ao dia 8 de abril, como anteriormente, fica 236 euros para 2 pessoas. Isso me dá 118 euros com pequeno almoço e sem cancelamento. Isso daqui é um outro ponto que pode encarecer ou baratear o vosso alojamento. Se vocês escolherem um alojamento que não dê para cancelar, que o valor fica perdido, fica mais barato o valor. Se vocês escolherem um alojamento em que não podem cancelar até tal data, fica mais caro o valor. E aqui eu peguei estes 2 exemplos. O primeiro exemplo, de 312 euros por pessoa, eu tenho pagamento até a semana de eu viajar, ou seja, posso reservar e pagar na semana de viajar. Tenho cancelamento gratuito, tenho pequeno almoço e tenho... E é isso. Acho que é. Se tiver mais alguma coisa, eu coloco aqui do lado, vocês vão perceber. E fica 312 euros por pessoa. Já a segunda opção, 118 euros por pessoa, com pequeno almoço, mas aqui eu não tenho a opção de cancelar e não tenho a opção de pagar depois. Eu tenho que pagar agora de maneira online. Então, coloquei aqui esses 2 exemplos para vocês terem uma noção. Isso tudo eu vi no Booking. Agora, falamos até aqui que não dá para ir para as ilhas sem carro. Então, pensando nisso, eu aqui pesquisei também no Booking e pesquisei no Skyscanner e encontrei esta opção aqui no Skyscanner, se eu não estou em erro, que é carro. Já que eu preciso ir de carro, eu preciso saber quanto é que eu vou gastar em carro. Pesquisando no Skyscanner e no Booking, no Skyscanner eu encontrei uma opção, um Fiatzinho Panda, e é justamente o carro que nós tivemos quando nós fomos para lá, e é mais do que suficiente. Um Fiatzinho Panda do dia 1 ao dia 8 de abril. Querem saber quanto é que fica isso? Conseguem imaginar? Eu digo-vos, 68,54 € para 8 dias de carro. Sim, isso é o valor para 8 dias de carro. Não é a diária, é o valor total. Encontrei este site também no Skyscanner. Lá está. A vantagem de você utilizar redirecionadores de sites é justamente isso. É que você consegue, na mesma tela,
ver vários preços para o mesmo produto e escolher o mais barato para você. Então, assim, adoro rediretadores de sites, porque me ajuda muito. Então, vamos aqui um total dos dois exemplos. O total mais econômico, que é o voo só de mochila e a casa sem cancelamento gratuito, nós aqui conseguiríamos um total de 235,54 € para viajar 8 dias para as ilhas, incluindo voo, hospedagem e aluguer de carro. Opção número 2, excluindo o voo com mochila e mala de cabine, uma casa, um alojamento local com pequeno almoço incluído, condições de 5 estrelas no Booking, com tudo cancelável, pagando só na hora de chegar praticamente, nós conseguimos um valor de, incluindo o carro, 501,54 €. Foram essas duas opções que nós conseguimos. Ou seja, lembrando que o nosso orçamento máximo era de 750 a 800 €, na primeira opção, nós conseguimos 235,54 € e na segunda opção conseguimos 501,54 €. Ou seja, com o que a gente prova isso? Que é possível. É possível fazer. Se eu levar em consideração a viagem pop-up, viagem para espremer e ali conseguir tudo confortável, mas ainda assim com um bom preço, 235 € de 800 € que era o meu plafond total. Então, ou seja, me sobra muitos euros para almoçar, jantar, lanchar, passear, alugar, comprar. Então, assim, é possível. Isto tudo é para vos mostrar na prática quais são os recursos e os aplicativos que eu utilizo e não só os que eu utilizo, mas sim a maneira e as perguntas que eu faço para me direcionar, para me dar um bom destino para as minhas férias e eu não me arrepender no final. Por isso, está aqui o exemplo. Vamos voltar ao vídeo com a Hannah do passado, despedindo de vocês. Tchau! Olha, eu aqui interrompendo o vídeo de novo para colocar mais um disclaimer, mas esse eu não podia deixar de não vir aqui. De pijama, deitada na cama, mas eu consegui fazer em PDF um documento com todas essas questões, numa folha só, para vocês conseguirem ir escrevendo e visualizar tudo em grande. Vou tentar colocar este documento na descrição do vídeo. Não sei se consigo, porque vai ser a primeira vez que eu vou tentar. Se eu conseguir, tá na descrição do vídeo. Se eu não conseguir, ou seja, se vocês forem na descrição do vídeo e não tiver lá nada, manda mensagem nos comentários que eu faço questão de mandar um por um. Vocês mandam depois em mensagem privada o vosso e-mail e eu mando depois um por um o documento que eu criei em PDF, tá bem? Mas tá giro. É simples, mas só pra vocês terem assim a visão total, ampla, das perguntas que eu fui colocando aqui ao longo do vídeo, tá bem? Beijo! A Hannah do passado e do passado de novo. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários que eu vou ter todo o gosto do mundo de responder. E no mais, fiquem aqui porque essa playlist de vídeos só está agora a começar. E garanto-vos que no final dela vão conseguir fazer uma viagem do zero, sem depender de ninguém, sem dor de cabeça e em segurança. Já agora vou dar-vos outra vez aqui um spoiler de qual será a nossa próxima viagem, para que tudo corra bem. Talvez seja que eu vou mais gostar de gravar. Como montar o vosso roteiro do zero. Por isso, fiquem aqui para acompanhar o nosso próximo vídeo de como montar a vossa viagem do zero. Estou a ter todo o gosto em vos passar tudo aquilo que eu faço comigo, para que vocês também consigam e percebam que sim, é possível. Vamos todos viajar. Por isso, meninos, obrigada por terem acompanhado até aqui. E um beijinho e um abraço de mim. Aqui é a Hannah do canal dos Viajantes. Tchau!